Boa tarde. Vamos fazer agora o nosso treinamento online voltado ao sistema APPCC da Inflex. É um treinamento de reciclagem para todo o grupo e ele é baseado no sistema APPCC implementado na Inflex e no nosso manual de análise de perigos e pontos críticos de controle. O APPCC é um sistema de segurança para alimentos e embalagens em geral. É um sistema que tem por objetivo analisar todas as etapas de produção de maneira preventiva, identificando, avaliando e controlando os perigos que são significativos para a segurança. Essa abordagem preventiva utiliza como pré-requisitos outros sistemas de gestão da qualidade, com boas práticas de fabricação, que a gente vai falar em um outro treinamento, e os procedimentos de padrão operacional, tornando-se assim uma ferramenta capaz de atuar sobre os perigos potenciais à segurança das embalagens, estabelecendo medidas de controle e monitoração em geral. Todo o sistema é baseado em 7 princípios, que são 1. Identificação e avaliação dos perigos. 2. Identificação dos pontos críticos de controle. 3. Estabelecimento dos limites críticos. 4. Estabelecimento dos procedimentos de monitoração. 5. Estabelecimento de ações corretivas. 6. Estabelecimento dos procedimentos de verificação. E 7. Estabelecimento dos procedimentos de registro. Para irmos acompanhando, eu vou compartilhar minha tela aqui com o próprio APPCC da Inflex. Após a gente analisar esses 7 princípios, um ponto que é muito importante a gente voltar são nas políticas de gestão da empresa. Nós temos uma política de segurança de embalagens que está embutida na nossa política de qualidade da Inflex. Ela está na revisão 3. E como um lembrete, a Inflex é uma empresa produtora de embalagens plásticas flexíveis, principalmente laminadas, e atua no mercado latino-americano norteada pelas seguintes diretrizes. A Inflex satisfaz plenamente a qualidade exigida pelos seus clientes. Colaboradoras e fornecedores são parceiros para o atendimento pleno dos objetivos da nossa empresa. A empresa atua com responsabilidade em relação às questões de segurança no trabalho, ambientais e sociais. Atendemos aos requisitos estatutários e regulamentares vigentes, objetivando a produção de embalagens seguras ao consumo, para o consumidor. E a Inflex está comprometida com a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e de segurança de alimentos. Nós temos também uma política halal, que a Inflex é situada no município de Dourados, é uma empresa produtora de embalagens plásticas flexíveis, laminadas e não laminadas. Com o intuito de ampliar as relações comerciais no exterior, a Inflex obteve a certificação halal, e com isso nós nos comprometemos a avaliar e orientar cada setor o cumprimento das normas para a satisfação dos clientes halal, manipular os produtos com matéria-prima 100% halal, garantir o uso e produção de materiais que não afetam a saúde humana, utilizar os recursos naturais de forma equilibrada e garantir a segurança no trabalho, e melhorar continuamente o sistema halal da Inflex de acordo com as tecnologias disponíveis e tendências que atendem o mercado islâmico. Um ponto que é bem importante dentro do nosso APPCC e dentro do manual de qualidade do APPCC é um resumo completo do que acontece aqui dentro da Inflex. Então, de maneira sucinta, a gente vai passar os principais pontos e o que nós fizemos para implementar o sistema aqui dentro da Inflex. Hoje a gente está completando por volta de 1 ano de certificação da ISO 22000 e o sistema está se tornando cada vez mais maduro. Então, a gente está fazendo esse treinamento de reciclagem para poder relembrar alguns temas e relembrar alguns conceitos e para que todos os colaboradores possam absorver
as ações e pontos implementados dentro do nosso sistema de gestão. Como comentei com vocês, o sistema APPCC é um sistema preventivo de controle da fabricação das embalagens aqui dentro da Inflex. A pretensão é garantir a segurança dos mesmos, identificar os perigos específicos que possam ser gerados em cada uma das fases de produção do Inflex, desde a produção até a entrega das embalagens para a indústria, que são os clientes finais do Inflex. Nós comentamos sobre os 7 princípios fundamentais e agora nós vamos falar sobre cada um dos passos para a implementação do sistema APPCC. Com a aplicação dos 7 princípios, é importante que a gente tenha uma sequência lógica de 13 fases. A fase 1, a seleção da equipe de trabalho e definição do âmbito de aplicação. É passar formação, educação, motivação para todo mundo que participa ou se relacione de algum modo com a aplicação do APPCC da Inflex. Daqui a pouco, em um dos capítulos, a gente vai mostrar todos os componentes da equipe do APPCC dentro da Inflex. A equipe deve ser multidisciplinar e ter conhecimento e experiência do produto em questão para a formulação de um plano consistente. A fase 2, descrição dos produtos. A gente tem uma descrição completa dos produtos da Inflex. Fase 3, identificar o uso esperado do produto. É definir o uso provável por parte do cliente da Inflex. No nosso caso, é utilizar como embalagens de alimentos. Fase 4, elaboração de fluxograma de processo de fabricação. A 5, a verificação in situ ou in loco do fluxograma, foi validado por todos da equipe do APPCC. Fase 6, enumerar os perigos associados em cada fase do processo e todas as medidas preventivas para esses perigos. A gente utiliza os fluxogramas dentro da Inflex, dentro dos processos, e verifica o que nós temos de perigos biológicos, físicos e químicos. E com isso a gente verifica as ações para mitigar, ou seja, minimizar os riscos de termos alguma contaminação. Fase 7. Aplicação da árvore de decisões para identificar os PCCs de cada perigo. Isso é uma sequência lógica de perguntas para verificar se é um ponto crítico de controle ou é só um ponto de controle. Depois, estabelecimento dos limites críticos para cada PCC. No caso da Inflex, não houveram nenhum PCC, nenhum ponto crítico de controle foi encontrado. Fase 8. Estabelecimento de sistema de vigilância para cada PCC. É um ponto extremamente importante, onde a gente pode elencar, por exemplo, verificação de vidros, política de manutenções, política de potabilidade de água. Podemos verificar todas as questões que são relacionadas aos controles internos dentro da planta da Inflex, que reduz o risco de a gente ter qualquer potencial contaminação aqui dentro. Fase 9. Estabelecimento de ações corretivas. É a gente já prevenir algumas ações, já ter elas descritas, para o caso de algum perigo acontecer, a gente já consegue ter uma definição do que deve ser tomado. Fase 10. Estabelecimento do sistema de documentação, registros e arquivos, onde a gente coloca análise de perigos, determinações dos PCCs, limites críticos, etc. e tal. Fase 11. Verificação do sistema. Muito mais importante do que apenas implementar é verificar o sistema e melhorar ele. Então, a gente sempre verifica cada um dos pontos do sistema. Fase 12. Revisão do sistema APPCC dentro do Inflex. A 13 já entra direto na implantação, o que nós fizemos, etc. e tal, que a gente vai discorrer por agora. Dentro da Inflex, a gente começou com a descrição dos tipos de embalagens. Aqui, dentro desse vídeo, vocês conseguem ver, tem filmes sanfonados, filmes simples, filmes técnicos, etc. e tal.
A gente tem uma gama de produtos muito grandes. Então, cada tipo de produto, ele foi descrito, tem uma ficha técnica e tem uma composição do que está dentro desse produto. Os produtos finais da Inflex são classificados em impressos, não impressos, laminados e não laminados. Como a especificação depende da necessidade dos clientes, a gama de variação das propriedades é muito grande. Por isso, todas as especificações sobre o produto final são elaboradas pelo Departamento de Qualidade da Inflex e ficam armazenadas no próprio setor de qualidade. O uso pretendido, que a gente já falou anteriormente, dos produtos da Inflex são para embalagens para a indústria de alimentos. Nós temos todo o controle de porcentagem de materiais na fórmula, que é de caráter de informação confidencial. Temos a lista de produtos, especificações técnicas, informações sobre alergênicos, informações complementares em geral. Aqui embaixo nós temos a descrição das matérias-primas da Inflex, que são utilizadas nas nossas embalagens. É alumínio, alumínio mais PE, PE, PET, MET com nylon. Aqui todos os tipos de estruturas que a gente consegue utilizar e as matérias-primas que utilizamos nos nossos produtos. As matérias utilizadas na fabricação dos produtos são similares dentro de uma mesma família, podendo variar na composição intrínseca do produto devido às múltiplas variações existentes. E a gente tem um processo dentro da Inflex que é terceirizado, que é o processo de metalização. Como nós controlamos esse processo? Através de auditorias anuais, ou presenciais físicas em loco, ou auditorias remotas, como ocorreu no ano de 2020 por conta da pandemia. Quais são os perigos que existem nos processos? Biológicos, químicos e físicos. Biológicos podem ser provenientes de armazenamento de produtos que levam sempre riscos microbiológicos. Então, a gente existe vários procedimentos de higiene que são super importantes para minimizar esses riscos em geral. Mais para frente a gente vai discorrer quais são eles. Perigos químicos. Os maiores riscos químicos que temos dentro do Inflex são incorporação de aditivo ao produto, contaminação com produtos de limpeza ou superfícies tratadas com os mesmos, e contaminação cruzada com algum tipo de material alergênico não presente na matéria-prima. E os perigos físicos, que são onde existe maior risco aqui dentro do Inflex, podem acontecer por vários motivos, como, por exemplo, excessos de graxas ou lubrificantes na linha de produção, presença de parafusos ou elementos de fixação de máquinas, presença de joias, semi-joias, utensílios que podem chegar ao produto embalados por meio dos manipuladores dos produtos, fragmentos de metal provenientes de lâminas e outras partes metálicas que entram em contato com o produto, vidros em geral, plásticos, pelos, unhas, resíduos de qualquer tipo de pragas. E nós temos uma série de controles para minimizar todos esses riscos. Uma série de procedimentos, por exemplo, o procedimento de entrada em fábrica, que ninguém pode entrar utilizando nenhum adorno. Tem sempre uma asepsia a ser realizada. Tem que utilizar blusa de manga longa, mangotes, touca, máscara, etc. e tal. Todos os perigos aqui dentro do Inflex foram verificados baseados na informação dos fluxos dos processos, a experiência da equipe, informações internas e externas, incluindo dados epidemiológicos, científicos e outros registros históricos, informação da cadeia produtiva de alimentos, requisitos estatutários e regulatórios e de clientes. Aqui, como um geral, e para comprovar que nós temos uma equipe multifuncional dentro da Inflex, o grupo APPCC e o comitê Halal é composto de pessoas de todos os setores em geral. Aqui dentro da Inflex a gente tem a Alessandra, o Antônio, Cláudio, Delvani, Edevander, Fernando, Jackson Pires, Cleiton, Leandro, Luiz Ferrari, Marcelo Vanin, Marcelo Franco,
Mário, Renata Batista, Ricardo Zanata, Rodrigo Neres, Rodrigo Souza e o Tiago. Além, claro, do diretor administrativo, César. Como que a gente determina um ponto crítico de controle? E como que a gente consegue exemplificar que não tivemos nenhum PCC dentro do Inflex? Sempre o grupo analisa a probabilidade e a severidade de um perigo acontecer. A probabilidade tem 3 escalas, que é baixa, média e alta, números 1, 2 e 3, e a severidade também, leve, média e grave. Quando a gente faz uma análise, a gente vai ver dentro de uma tabela, a gente analisa uma probabilidade junto com a severidade do problema. Se for uma probabilidade baixa com a severidade leve, seria 1 vezes 1. Seria uma multiplicação de 1 a 1. Então, o resultado seria 1. Se chega a algum ponto médio ou grave, a gente tem um escalonamento do resultado que vai dando a multiplicação, onde o resultado menor é 1 e o máximo é 9, que seria 3 vezes 3. Aqui mostram as classificações dos perigos em geral, a significância deles e os pontos como nós somos classificados. Aqui dentro desse treinamento de reciclagem, a gente pode ir direto aos pontos. Nós analisamos cada um dos fluxogramas dos processos industriais. A gente começou aqui pela extrusão, não é necessário detalhar agora cada um dos pontos, as entradas e saídas em geral, todos têm acesso ao plano PCC da Inflex, mas sim o que a gente analisou de perigos, o que o grupo APPCC percebeu que existe de perigo em geral. Severidade e probabilidade, perigos físicos, químicos e biológicos. Analisamos cada um dos pontos e daqui a pouco a gente entra na tabela quais foram os perigos verificados. Processo produtivo de impressão, mesma coisa, analisamos todo o fluxograma, desde o início da impressão até o final. Processo produtivo de tintas, mesma coisa também, analisamos todo o fluxograma e depois validamos ele em loco. Processo produtivo de laminação, processo produtivo de refiladeira, processo produtivo de corte e solda, processo produtivo pré-impressão, análise do PPCC, fluxograma do processo produtivo de almoxarifado, fluxograma do processo produtivo da manutenção, fluxograma do processo produtivo de expedição e logística. Finalmente, a gente analisou o fluxograma do processo de matéria-prima, onde nós colocamos todas as matérias-primas no Inflex, desde a entrada até a saída do produto, onde a gente entra adesivo e catalisadores, por exemplo, recebimento dos adesivos, vai para o estoque e por aí vai. PET, BOPP, alumínio, nylon, etc. e tal. Qual que é o fluxo também de recebimento? Resinas e pigmentos, quais são todos os trâmites realizados? Todos os fluxos em geral, tintas, solventes, clichês, fitas adesivas, capa de bobinas, analisamos todo o processo das matérias-primas dentro do Inflex também. Identificação dos perigos. Dentro de cada um dos fluxos e de cada um dos processos da empresa, a gente verificou recebimento de matérias-primas, armazenamento de matérias-primas, extrusão, impressão, laminação, refiladeira e corte-solda. Dentro do processo, a gente encontrou 29 pontos que poderiam ser perigos dentro do Inflex. Esses 29 está relacionado à contaminação de madeira, prego e fita no recebimento de matéria-prima, embalagem contaminada com poeira, insetos fragmentados ou inteiros, perigos físicos no recebimento de matéria-prima. Armazenamento de matéria-prima também, embalagem contaminada por poeira,
contaminada por madeira, prego e fita, insetos fragmentados ou inteiros, perigos físicos. Extrusão, já temos perigos físicos e químicos, que são fragmento de vidros, aditivos fora de especificação, presença de cabelo ou pelo, migração de metais pesados. Impressão, temos perigos físicos e químicos também. Fragmento de vidro, aditivos fora de especificação, presença de cabelo ou pelo, insetos fragmentados ou inteiros, solventes não permitidos, resíduos de solventes, migração de metais pesados. Laminação, perigos físicos e químicos também. Fragmentos de vidros, aditivos fora de especificação, presença de cabelo ou pelo, insetos fragmentados ou inteiros, solventes não permitidos, resíduo de solventes, migração de metais pesados. Refiladeira, perigos físicos e corte-solda também físicos, em fragmentos de vidros, presença de cabelo ou pelo, insetos fragmentados ou inteiros, presença de cabelo ou pelo ou insetos em geral. Dentro das características das matérias-primas e superfícies de contatos, nós preparamos um anexo que vai ser mostrado pessoalmente para cada um, as características, superfícies de contatos, que nem papelão, partes de máquinas em geral, insumos. A gente colocou descrição, tipo, características físicas, químicas, biológicas, composição, origem, método de produção, validade, condição de estocagem, condição de distribuição e transporte, preparação e manipulação antes do uso e critérios de aceitação ou especificações. Aqui dentro da Inflex, com todos os pontos que nós analisamos ali em cima, nós vimos os pontos que a gente tem dos perigos, a gente fez a conta da severidade versus a probabilidade para analisar o risco e colocar numa árvore decisória se é um ponto crítico de controle ou não. Fragmentos de madeira. É um perigo para o consumidor? Sim. Fonte de dados, histórico de avaliações de pesquisa mensal. Justificativa para ocorrência, presença devido à quebra de pallets, manuseio incorreto de pallets, severidade, grau 2 e probabilidade 1, risco 2. Presença de poeira, risco físico. Risco devido à quebra de procedimento de boas práticas de fabricação, o risco também é 2. Insetos fragmentados ou inteiros. O risco de presença devido à falha no controle de pragas e ruptura nas barreiras físicas. Severidade já é maior, a probabilidade é menor. O risco é 2. Fragmento de vidros. Presença devido ao não cumprimento da instrução de trabalho de quebra de vidro. Severidade 3, probabilidade 1, risco 3. Aditivos. A gente verificou a resolução RDC 105. Pode ter um risco, uma presença devido a não cumprimento da norma do processo de fabricação do fornecedor. O risco é 3. Cabelo ou pelo. Presença devido à quebra do procedimento de BPF. A probabilidade já é maior. O risco é 4. Resíduo de solventes. Problemas na secagem de máquinas impressoras. Risco 3. Migração de metais pesados. Presença devido ao não cumprimento da norma de processo de fabricação, risco 3. E os cilindros poderiam ter resíduos de produtos de limpeza, onde a gente tem o risco 2. Aplicação de árvore decisória para os perigos. Nem nós comentamos, a gente aplica uma árvore com uma série de questões para verificar se a gente tem um ponto crítico de controle, um PPRO, que pode entrar no programa de pré-requisitos operacionais, ou é apenas um ponto de controle. Aqui dentro de todos os pontos, nós elencamos as questões com verificação de contaminação de madeira, prego e fita, embalagens contaminadas, insetos fragmentados inteiros, fragmentos de vidros, aditivos, presença de cabelo ou pelo, migração de metais pesados e resíduos de solventes. Nenhum ponto foi elencado como PCC e todos foram elencados como programa de pré-requisitos. Logo aqui embaixo a gente vai colocar como que a gente controla esse programa de pré-requisitos. Perigo, fragmento de madeira. Medidas preventivas.
Análise visual das condições dos pallets. Efetividade 100% e nível aceitável menor ou igual a 7 milímetros. A fonte de dados é dentro da RDC 14, artigo 4º. Forma de controle pré-requisitos e onde que nós aplicamos o programa de pré-requisitos. O parágrafo 9 do BPF, item 6 do procedimento PRL 002. Presença de poeira. Como que a gente melhora isso? Limpando as áreas comuns, limpeza de equipamentos. Nível aceitável, 1 miligrama por metro quadrado, menor ou igual. Isso está especificado na RDC 216. O PPR está aplicado dentro do procedimento de limpeza de áreas comuns e de limpeza de equipamentos. Insetos fragmentados inteiros. Controle integrado de pragas é o tipo que a gente controla. Nível aceitável também, menor ou igual a 1 por metro quadrado. Pode ser um pequeno fragmento. Essa liberação está na RDC 14. E a gente controla através do parágrafo 8 do manual do BPF e do controle de pragas. Fragmento de vidros. A gente tem informativo para quebras de vidros e verificações semanais. Nível de efetividade é 100% e a fonte de dados está na RDC 14. A gente tem uma política de vidros para controlar esse risco. Aditivos. É realizada uma análise de migração total. O nível aceitável de auxiliar e fluxo é menor ou igual a 50 miligramas por quilo. Também está definido na RDC 14 e a gente tem que cumprir a legislação vigente. Cabelo ou pelos, a gente faz uma análise visual, utiliza toucas, etc. e tal. O nível aceitável é menor ou igual a 1 por metro quadrado, também definido na RDC 14, isso está descrito no manual do BPF. Resíduo de solventes, fazemos análise de recebimento e análise de cromatografia gasosa. Nível aceitável menor ou igual a 20, está dentro da RDC 222 e a gente tem um procedimento de inspeção de bobinas. E também migração de metais pesados. Temos vários e a gente faz uma análise de migração específica de metais. Aqui tem todos os limites críticos dela e a gente cumpre a legislação vigente com laudo de migração. Perigos biológicos dentro da Inflex não foram encontrados dentro do nosso ambiente fabril. A gente tem um controle efetivo de cada um dos pontos em geral. Perigos físicos relacionados a matérias-primas, ingredientes e etapas do processo foram encontrados no estoque de bobinas e em alguns outros pontos que nós especificamos antes. Perigos químicos, idem também. A gente tem uma série de medidas de controle que a gente já especificou no decorrer desse treinamento. Aqui também, dentro do nosso manual, a gente tem um diagrama decisório de identificação de ingredientes e matérias-primas críticos, o que é crítico e o que não é crítico, e que controle nós executamos, e quais foram os pontos das matérias-primas e ingredientes críticos encontrados. Solvente, a gente verificou os níveis aceitáveis e a definição aqui não é crítico. PET, BOPP e PP também. Polietileno, adesivo e nylon, resinas diversas com diversas cores, deslizante, antiestático e antibloqueio, tintas, clichê, zíper, fitas adesivas, reembalagem, fita PET, pallets, stretch, caixas, onde é colocado. Adesivos e catalisadores também. Todos os pontos nós verificamos para ver a criticidade e controle dentro desses pontos do APPCC. Então, só com uma forma geral, para a gente reduzir, a gente tem um programa de APPCC implementado dentro do Inflex, extremamente consistente, e é um programa totalmente voltado de caráter preventivo, para evitar que os riscos químicos, biológicos e físicos contaminem as nossas embalagens. Gostaria de agradecer a todos.